Romero Venâncio, bem-vindo mais uma vez aqui ao Roteirices. Antes da gente começar a nossa conversa, que vai ser bem polêmica, eu acho, sobre um tema que alguns acham que é a teoria da conspiração, mas tem ali os seus fundamentos, que é o anticristo. Tomara que a gente não apanhe muito depois aí. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Muito bem. Saudando as pessoas que acompanham o Roteirice, né, em qualquer dessas redes. Saúdo também ao amigo Carlos. Eu sou Romero Venâncio, eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe desde 1998, sou lotado no Departamento de Filosofia, trabalho com filosofia contemporânea, filosofia da religião e filosofia política, são as áreas que eu atuo. E tenho também uma formação em teologia, que eu cultivo, não abandonei, desde que me formei. A minha primeira formação é em teologia. Eu fui aluno oriundo do Instituto de Teologia do Recife, né, na cidade do Recife, que foi um seminário e um instituto de teologia criado por Dom Helder Câmara na segunda metade dos anos 60. Eu chego lá na segunda metade dos anos 80, não é, e peguei ainda uma parte, né, dessa formação teológica que, para mim, é fundamental, me ajudou muito, tanto antes como agora, e, de certa forma, eu cultivo por interesses pessoais e por interesses culturais. Não é? Diante desse debate no mundo contemporâneo sobre religião, a teologia me ajuda muito, porque o Brasil, em particular, o meu país, mas não só, acho que os Estados Unidos, onde Carlos está também, não digamos assim, sabe essa coisa, um país com alma cristã, né? Tanto os Estados Unidos como o Brasil. Então, nesse sentido, estudos sobre religião ajuda muito a compreender o país. Não necessariamente converter ninguém a alguma religião, mas usar a religião ou compreender a religião para também compreender o país. Esse tem sido o meu objetivo. É isso. Muito bem, então, antes da gente começar a falar sobre o anticristo, o que isso significa, quais as implicações e suas conexões com tecnologia, tecnofascismo, um pouquinho lá na frente a gente vai entrar nisso, mas antes eu queria colocar esse áudio aqui, desse vídeo, para quem está só no podcast. Ele está em inglês, ele é um vídeo do padre americano Chris Alar, da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição, em que ele fala sobre o anticristo. Vou colocar o vídeo aqui e depois eu faço a tradução. You can see our homily on Christmas Day. It is this exact same reading. So, Father, then what are you going to talk about? The first reading. And that's because it mentions the Antichrist. And I wanted to point out something that we don't usually think about regarding the Antichrist. Now, we know the basics. He will be fully human. He's not Satan. He's not the devil incarnate. The devil cannot become incarnate. Only God can become incarnate. He doesn't have that power. But it is believed he will be possessed by the evil one. Now, the church fathers described him as being persuasive, powerful, probably from a Jewish background. Interesting. Now, the term Antichrist is mentioned only a few times in the Bible, and it is used in both singular and plural form, which is very interesting. Now, Father, why are you talking about the Antichrist today? Well, first of all, it's in the reading. Secondly, it's what comes with the end times. And as we approach each new calendar year in Advent, we talk about these end times. And now we're into the Christmas season. It still is kind of flowing into it. Now, the fact is that there's singular and plural Antichrist. We call them capital A Antichrist and little a Antichrist. The little a Antichrist are all those ones who've come before, like Nero, Hitler, Stalin. But then the capital A Antichrist is yet to come. This is the main one. So it implies that they're both a particular Antichrist and preceding Antichrists. Now, this reading that Andrew just did for us is from the first letter of John, chapter 2. 18, verse 8. Pronto, então era o trecho que eu queria mostrar. Ele diz o seguinte: por que ele vai falar sobre o anticristo? E ele fala
algumas informações básicas, que o anticristo ele será plenamente humano, ele não é Satanás, ele não é o diabo encarnado, o diabo não pode encarnar, apenas Deus pode encarnar, só ele tem esse poder. No entanto, acredita-se que ele será possuído pelo maligno. Os pais da igreja o descreveram como alguém persuasivo, poderoso e provavelmente de origem judaica. Interessante. O termo anticristo é mencionado apenas algumas vezes na Bíblia e é empregado tanto na forma singular quanto na plural, o que é muito interessante. Mas, padre, por que o senhor está falando sobre o anticristo hoje? Bem, em primeiro lugar, porque o tema consta na leitura de hoje, da missa que ele está celebrando. Em segundo lugar, porque é um assunto intrinsecamente ligado ao fim dos tempos. E à medida que nos aproximamos de cada ano calendário, cada ano novo calendário, durante o Advento, falamos sobre esses fins dos tempos. E embora agora já estejamos no tempo do Natal, o tema ainda se estende e se entrelaça com este período. O fato é que existe o anticristo no singular e no plural. Costumamos distingui-lo como anticristo com A maiúsculo e os anticristos com A minúsculo. Os anticristos com A minúsculo são todos aqueles que surgiram anteriormente, como os mencionados aqui, Nero, Hitler, Stalin, ao passo que anticristo com A maiúsculo é aquele que ainda está por vir. Esse é o principal. Portanto, isso sugere a existência tanto de um anticristo específico quanto de anticristos precursores. Muito bem, Romero, então queria ouvir aí, você rebateria o que o padre falou, é isso mesmo, você discorda? E aí já emenda assim, quem é o anticristo? Como é que ele aparece na Bíblia, em que circunstância, como essas referências ganham os mais diversos contornos até chegarem à era da inteligência artificial, que a gente vai conversar daqui a pouco. Não precisa entrar exatamente nessa questão aí de tecnofascismo e de tecnologia, mas as origens e o que o padre comentou. Carlos, veja, esse tema, eu acho que começar com essa fala do padre é muito bom para muitas coisas, né? Eu tenho uma posição muito pessoal sobre isso, não só por leituras, mas também por perceber que o tema é incômodo, né? Veja, o padre faz uma coisa que ele acerta em algumas coisas, do ponto de vista histórico, mas comete um erro grave que eu acho que prejudica, inclusive, a própria igreja, que é, por exemplo, associar a alguma figura judaica. Eu acho que isso não tem amparo bíblico. Isso, na verdade, é uma leitura distorcida do que aconteceu com Jesus no Novo Testamento. O que é que eu chamo de leitura distorcida? Por conta de que foi o Sinédrio que julgou Jesus, e o Sinédrio é uma organização judaica, você associa, não é, o assassinato de Jesus aos judeus. Então, essa leitura, ela, para mim, ela sim é a origem daquilo que a gente já conversou sobre antissemitismo. Ela tem uma origem antissemita, essa história. Ela vai estar presente, né, no decorrer de algumas histórias. Então, para se ter uma ideia, a igreja há muito tempo que abandonou essa teoria. O Concílio Vaticano II abandonou completamente essa teoria, né, de que culpar os judeus pelo assassinato de Jesus e, consequentemente, criar esta situação, que é, sem dúvida nenhuma, uma situação muito constrangedora, né, em todos os sentidos. Tal, né? Porque, veja bem, que há divergência entre católicos e judeus é um fato, mas não necessariamente não é nesse nível. Por quê? Porque esse é um problema implícito à própria ideia de anticristo. Veja, quando o padre diz que é um problema que sempre aparece em fim de milênio, é verdade. Isso no primeiro milênio, no segundo milênio, apareceu, não é? É um tema, só que veja bem, esse tema ele é mais recorrente em um livro da Bíblia, que é um livro muito singular. Por exemplo, já limpando aqui o terreno, o tema anticristo, ele faz parte de uma produção literária dentro da Bíblia muito particular, que é a chamada literatura apocalíptica, que ela não só é do Novo Testamento. A literatura apocalíptica ela tem origem no Antigo Testamento, você tem pedaços de livros que se aproximam disso. Por exemplo, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, tem o que a gente chama de literatura apocalíptica, que é um estilo de literatura, um estilo literário, uma forma de escrita, né, de abordar o tema central do Apocalipse, que é o fim dos tempos. Só que, veja bem, a palavra Apocalipse, ela necessariamente não fala de fim dos tempos. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa literalmente revelação. Ora, é nesse sentido que há um livro particular na Bíblia, que é o último da Bíblia, que está no Novo Testamento, chamado Apocalipse, ou, em algumas traduções, Revelação. É lá que tem a narrativa do anticristo.
Então, nesse sentido, veja, estar no Apocalipse já é um problema, porque o Apocalipse é um livro muito singular. É o livro, de todos os livros da Bíblia, é o livro mais metafórico que temos. Mais metafórico. Eu vou lhe dar um exemplo para... Não sei se ajuda, pode até ser que piore, porque é um livro extremamente metafórico, mas eu tenho que dar esse exemplo, já que eu estou citando o livro, né? Veja, é um trecho curto, não vou, digamos, tomar muito tempo dos nossos ouvintes e tal. Veja, o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Só os 2 primeiros versículos diz assim, olha, veja como a coisa é metafórica. Vi, então, um anjo descendo do céu que tinha a chave do abismo. Veja, essa é a primeira frase. E uma grande corrente em sua mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e o amarrou por 1000 anos. 1000 anos, tem a ver com o que o padre falou, né? Lançou-o no abismo, trancou e pôs um selo sobre ele, para que não mais seduzisse as nações, até que se cumprisse 1000 anos. Para terminar. Depois disso, ele veio a ser solto por pouco tempo. Veja, essa frase aqui, Carlos, tomada ao pé da letra é um desastre, porque tomada ao pé da letra não significa nada a não ser um aparente delírio. Agora, ela tem uma série de significados dentro do próprio livro, o Apocalipse, quem o escreveu e o contexto em que escreveu. Por exemplo, quem escreveu esse livro estava exilado numa ilha, está logo no começo. Tá, né? Então, ele não podia falar diretamente, tinha que falar metaforicamente. Não é? Ele estava na ilha de Patmos, o narrador daqui, que é atribuído o nome a ele de João. Veja, aqui ele diz uma coisa que é importante. O anticristo, ele está associado exatamente à figura do Satanás, não é encarnação. O padre diz ele não encarna, de fato, não é uma questão de encarnar, é uma questão de existência antes mesmo de encarnar em alguém. Então, é a ideia de que o próprio demônio, o mal, ele pré-existe. Isso é uma coisa muito complicada, né, dentro da teologia. Então, assim, como é que você garante a pré-existência do mal e tal? Porque o anticristo, ele está associado a um tipo de mal, né? Bom, aí menciona uma serpente, não foi a serpente que induziu Eva lá no início, quando não tinha ninguém? Exatamente. A serpente, no Antigo Testamento, ou na Bíblia, de um modo geral, é sempre vista de maneira negativa. Serpente está associado à tentação, à perdição e veneno. Sempre, sempre. Em toda a Bíblia. Tentação, perdição e veneno. Então, isso é comum à serpente. E, obviamente, será associado ao demônio e tal. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso é um tema absolutamente metafísico. Eu tenho uma posição pessoal sobre ele, que eu já externei publicamente. Era um tema que deveria ser explicado, não adotado. Então, dizer que o padre comenta na missa porque está no texto, era muito melhor o padre contextualizar o texto bíblico do que fazer uma apologia dessa figura do anticristo. E sair fazendo associações, que são associações, veja, que foram feitas em diversos momentos. Por exemplo, associar Hitler, né, associar a Mussolini, associar a Nero, por exemplo, né, que é uma coisa, na verdade, que nem é bíblico isso. Essa ideia de associar Carlos a alguém foi criado por um padre da igreja ali no começo do primeiro milênio, chamado Joaquim de Fiore. Foi Joaquim de Fiore o primeiro a associar a Nero, a dizer que Nero era o anticristo. Então, o problema dessa teoria do anticristo é que ela tem que ser pós-cristã, porque é anticristo, né? É depois de Jesus, ela não faz parte dos evangelhos, digamos, ela não faz parte da narrativa evangélica, ela é uma narrativa posterior e já no final da época neotestamentária, que está no Apocalipse, e ela sempre aparece, Carlos, esse para mim é o maior problema, ela sempre aparece ou de maneira cifrada ou de maneira metafórica. Não existe em nenhum lugar da Bíblia uma definição direta de anticristo. Esse é o problema. Veja, então por isso que o padre faz, pedagogicamente, eu acho um desastre. Acho um desastre. Porque ele deveria, se ele diz que o argumento eu estou falando dele porque faz parte da leitura do dia. Tudo bem, só que ele deveria centrar fogo na leitura do dia e não necessariamente focalizar na figura do anticristo. Porque como ele disse, uma figura absolutamente metafórica, uma figura controversa, uma figura que não tem nitidez nela, não há nitidez nesta figura, e é uma figura que ela ganhou história. Ela ganhou história. Veja, não é porque
uma figura não exista, ou seja, apenas uma criação imaginária, que não tem história. Vamos ser sinceros, tem sim. Muita coisa imaginária tem história. E com isso eu não estou dizendo que existe, eu estou dizendo que tem história. Eu posso narrar como ela apareceu imaginariamente. Agora, ela também tem um vínculo teológico. Tem um vínculo teológico. Mas eu tenho discutido contemporaneamente que essa figura ela também tem um vínculo conspiracionista. Em épocas de crise de valores, em épocas de ascensão de extrema-direita, esse termo volta. Esse termo volta. Então, veja, é por isso, talvez, que a gente está discutindo aqui, porque não acredito que nós dois vamos fazer apologia dessa figura, né, dessa metáfora. Agora, nós teremos que entendê-la como ela produz eficácia no tecido social. O que mais me interessa é isso. Então, a minha crítica a esse padre, não é em si ele falar disso, ele tem direito tal, e justificar que é bíblico, que é. Só que, pedagogicamente, ele deveria ficar muito mais no contexto bíblico e não necessariamente extrapolar ele para trazer a figura e começar a soltar imagens, por exemplo, que pode acabar como ele incorreu, associando a alguma figura judaica. Isso é um equívoco tremendo. Isso não corresponde à história da igreja. Isso já foi, né? Já foi. Mas não corresponde, em hipótese alguma, ao que hoje pensa a igreja sobre isso. Nenhum papa contemporâneo vai fazer uma afirmação absurda dessa. Criaria um problema diplomático gravíssimo e, ao mesmo tempo, cairia numa contradição terrível, que é uma briga com o judaísmo por conta de um tema como esse. É isso. Agora, há algumas correntes que, por exemplo, incluem papas como anticristos. Sim. Quem sim. são? Sim, tem sim. Essa corrente, ela tem. Na verdade, são correntes, eu diria, a Igreja Católica, ela tem esses grupos mais fechados, né, esotéricos e tal. Um dos primeiros, o Joaquim de Fiore é quem abre possibilidade de associar o anticristo a uma figura histórica e tal, né? Ali por volta, na passagem do século XVI para o século XVII, logo depois da Reforma Protestante, surgiu essa ideia, que foi uma discussão se era possível ou não um papa herético. Começou aí, né? Se um papa poderia errar tal. Porque o catolicismo, a gente tem que fazer um primeiro aporte histórico. O catolicismo é uma religião muito centrada na figura do papa, né? O papa, ele tem uma importância política e uma importância teológica. A importância política é que ele é líder, organizador, e, obviamente, depois da criação do Estado Vaticano, ele é um líder político também, porque tem um Estado. Mas ele também é uma figura teológica. E qual o significado do papado? É o significado da unidade. O Papa dá unidade. Significa dizer, não é possível a Igreja Católica sem Papa. E uma Igreja Católica sem Papa, ela fica sem bússola, sem norte. Então, por isso que, de um modo geral, diante da morte de um Papa, procura o tempo mais hábil para escolher o outro Papa. Não pode demorar muito. Então, é por isso que o Papa é uma figura tão importante. Só que, por ter essa importância toda, né, o Papa é quase um monarca absoluto. Eu digo quase porque talvez seja a última monarquia absoluta do mundo, eu acho assim. Porque o Papa, só se ele renunciar por alguma razão. Se não, o Papa não renuncia. É raríssimo, acho que só tem 2 casos na história de renúncia de Papa, né? Um foi contemporaneamente, que foi o Bento XVI. Então, não renuncia, porque o cargo é vitalício, né? Só que isso traz agravantes, porque um cargo tão importante como esse sempre ronda sobre ele, né, teorias conspiracionistas, né? E, na modernidade, começou a surgir essa ideia de que, se houver um Papa herético, há uma possibilidade desse Papa ter sido infiltrado. Sendo esse Papa infiltrado, ele tem como projeto destruir a Igreja. Então, associou-se isso à trama maçônica, associou-se isso à trama comunista, associou-se a várias coisas já na modernidade, inclusive. Então, assim, isso surgiu dentro da própria igreja. Isso não surgiu fora da igreja. Surgiu dentro da própria igreja, de grupos conservadores, literalmente fogo amigo. Isso não foi nada de fora, né? Por exemplo, essa briga histórica da igreja com a maçonaria, que data do final da Idade Média, já corresponde a isso, né? Que era a ideia de uma figura que se filtrou dentro da igreja, correspondeu a todo o ritual, chegou a Papa e o projeto dele é destruir a igreja. Veja, o risco disso, Carlos, é que isso, desde que surgiu na modernidade, nunca mais sumiu da igreja, sempre volta em alguns momentos. Para você ter uma ideia, eu vou dizer o absurdo que chega, porque, como dizia o velho tertuliano, do absurdo segue-se o absurdo, né? Então, diante de um absurdo como esse, contemporaneamente, alguns grupos da Igreja Católica ousaram dizer que o Papa Francisco era o preparador do anticristo. Porque era aquela coisa do homem de branco, que etc. Porque há uma
uma teoria da conspiração do que seria o homem de branco. Como o Papa, de um modo geral, veste branco, é o prelado que a ele é permitido vestir branco, então ele seria essa figura. Aí, por conta de quê? Quando eles argumentam por que o Papa Francisco? Porque ele vai de encontro à tradição da igreja, etc. Então, essa temática de que poderia ser um Papa é moderna, nasceu dentro da igreja, de grupos muito tradicionalistas que pensam nessa possibilidade, né? Um Papa que fugiria, digamos assim, daquilo que a tradição define, né? E, consequentemente, destruir a igreja. Mais uma, sem dúvida nenhuma, teoria da conspiração. Mas não tem uma história aí que o Papa é infalível? Olha, essa infalibilidade não foi, seria uma resposta a isso? Não, somos infalíveis. Tem, veja, o problema é que a infalibilidade papal, ela é uma invenção da segunda metade, Carlos, do século XIX, tá certo? Tem até data. E tem até um concílio. Ela foi a única coisa que o Concílio Vaticano I conseguiu definir. Significa dizer, era sob a orientação de Pio IX, que era o Papa, um dos papas mais conservadores da Igreja. O Concílio Vaticano I definiu a infalibilidade papal. Só que, veja bem, a infalibilidade papal, tem um teólogo católico que estudou isso e é um dos maiores críticos da infalibilidade, né? É chamado Hans Kung, é um teólogo alemão, já falecido, para mim, um dos maiores teólogos da Igreja Católica do século XX, Hans Kung. Hans Kung, ele escreveu um longo texto questionando a infalibilidade papal. Por quê? Primeiro, ele questionava quando ela surgiu, como ela surgiu e a quem ela serve. Né? Porque, veja, a infalibilidade papal, ela surge na segunda metade do século XIX, por volta de 1870, no momento em que a igreja estava acuada pela ciência. Assim, havia chegou-se a um ponto, eu diria, a um ponto alto da briga entre igreja católica e ciência. A ciência dizia uma coisa que contrariava a teologia católica e, obviamente, bíblica. Vou dar um exemplo. Charles Darwin, por exemplo. Darwin foi um problema para a igreja. Né? Darwin questiona, digamos assim, um princípio fundamental, não é, da tradição teológica cristã. Então, diante disso, o que é que fez o Papa? O Papa disse, olha, existem situações duvidosas colocadas pela ciência moderna. Para que os católicos não se percam na dúvida, é necessário que alguém seja infalível para decretar uma verdade inconfundível. Este ser é o Papa. Não é? E, consequentemente, o Concílio Vaticano I decretou a ideia de infalibilidade papal. Agora, tem um detalhe, viu, Carlos, que eu acho que é importante também. O Papa não é infalível em tudo. Né? Veja, o Papa é infalível em questão de doutrina, né, e em questão de dogma. O Papa não é infalível em questão de geopolítica. Então, por exemplo, se o Papa previu que haveria uma guerra e não ocorreu, isso não fere a infalibilidade. Ele é infalível em questão de doutrina. Por exemplo, entre criação e evolução, o Papa fecha a questão da criação. Então, ali era infalível, tá certo? Por exemplo, Nossa Senhora, não se sabe como ela morreu, só que Nossa Senhora é a mãe do Salvador. Então, o Papa pode decretar uma condição de sua morte. Então, o Papa decreta, Nossa Senhora não morreu, ela foi assunta ao céu. Veja, isso é uma questão de doutrina, tá certo? E por aí vai. Tem todos os dogmas que vieram depois do Concílio Vaticano I são dogmas doutrinários, né? E esses dogmas doutrinários... E o Papa determinou isso no século XVIII, XIX? Não, século XIX, segunda metade do século XIX, no Concílio Vaticano I. Então, no século XIX, ela não morreu, ela ascendeu aos céus. Ela não morreu, ela foi assunta, né? Foi levada, foi puxada, né? Assunta, né? Subiu ao céu. Ela não morreu. Também a virgindade concepcional de Jesus também, é dogma. Veja, Maria concebeu Jesus virgem. Não há explicação para isso. Veja, não há explicação para isso, porque rigorosamente uma mulher não pode dar à luz e continuar virgem. Rigorosamente não pode, biologicamente é improvável. Dogmaticamente é provável. Então, o Papa baixa o dogma, tá certo? Então, assim, Maria ter morrido é fato. Agora, não se sabe o destino pós-morte de Maria. O Papa baixa um decreto, que é um dogma, dizendo que Maria morreu e foi elevada ao céu. Então, assim, isso são dogmas. Veja, e o Concílio Vaticano I, ele foi fundamental para isso. Porque, com o Concílio Vaticano I, o Papa estava investido de uma autoridade. Veja, a autoridade da infalibilidade.
né? Então, a infalibilidade na igreja é uma forma de autoridade do Papa, né? Além dele ser ponto de unidade da igreja, depois do Concílio Vaticano I, o Papa passa a ser infalível em questão de doutrina. Isso é uma questão interna da igreja, né? Nenhum Papa mudou isso. O que veio depois de Pio IX, né? Pio X, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Papa Francisco e agora o Leão XIV, ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Agora, ocorreu uma curiosidade, Carlos. Depois de João XXIII, nenhum Papa recorreu à infalibilidade. Nenhum. Nenhum Papa recorreu a ele precisa invocar? Ele precisa invocar. Por exemplo, se o Papa atual, o Leão XIV, quiser criar um dogma, só ele pode. Ele pode invocar e definir um dogma. Olha, é uma espécie de édito, né? É uma espécie de édito. Esses dias eu estava lendo o documento sobre a Assunção de Maria, né, que foi Pio XII. Eu estava lendo, né, que inclusive vira uma data santa, uma data sagrada, né? Naquele dia, Maria foi assunta ao céu. Então, aquela data é feriado litúrgico, entende? Então, assim, é todo um documento e é todo um ritual para um Papa decretar um dogma. O problema é que a minha geração, a sua, não conheceu papas que decretaram dogmas, né? João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, o próprio Bento XVI, Papa Francisco e até aqui, esse atual, o Leão, ninguém decretou dogma algum, né? E essa é uma reclamação, inclusive, da extrema-direita católica, né? Os atuais papas não querem decretar nenhum dogma. Por exemplo, o dogma do inferno. Havia uma tendência... Quais são as reivindicações de dogmas que existem? Do inferno? Uma delas é a existência física do inferno, de que pessoas vão para o inferno. A extrema-direita católica, ela reivindica a ideia da existência física do inferno. Por quê? Porque para eles é fundamental... Liderado pelo anticristo ali, talvez? Não, veja bem, o anticristo dificilmente virará dogma, assim, porque não há possibilidade aí, e com esses papas atuais, é uma coisa tão, eu diria, tão controversa e, acima de tudo, tão metafórica, que seria constrangedor para um papa decretar um dogma sobre o anticristo. Por exemplo, o anticristo teria que ser algo ou alguém. Porque não tem sentido você dizer, o anticristo é um dogma. Não, o anticristo é um dogma, mas como? Então, assim, seria, por exemplo, o fascismo seria o anticristo, né? Teria que ter essa conjunção, né? Um Papa não vai fazer isso. Eu acho... O anticristo com A minúsculo, como o padre mencionou ali há pouco. Exatamente, ele tem toda a razão. Então, nesse sentido, são essa situação da igreja, porque a infalibilidade papal, como a gente está discutindo aqui, ela é uma coisa moderna. Então, que a gente saiba disso. Isso não é uma coisa que estava na igreja, não faz parte da história da igreja, entrou na história da igreja modernamente, e muito mais para responder à grave crise da relação entre a igreja e a ciência. Quem diz isso não sou eu li de um teólogo chamado Hans Kung, que eu respeito imensamente. É isso. Tá. Romero, é possível dizer que o Vaticano é uma teocracia? Não, Carlos, teocracia não. Eu diria que é uma monarquia. Uma monarquia. Olha, a estrutura da igreja, situando ela no âmbito da teoria política, é uma monarquia, né? Você tem uma estrutura monárquica na igreja, né? Vitalício. Porque teocracia, veja, teocracia significa dizer a igreja, ela ser um Estado, né? Por exemplo, o Brasil ser governado através da Bíblia, né? O Brasil... Como o Irã, para usar um exemplo atual aí, né? Por exemplo, exatamente. O Irã tem dimensões teocráticas na sua Constituição, é fato, né? Eu não posso dizer que o Irã é uma teocracia absoluta, mas o Irã tem elementos, por conta do papel, digamos assim, que o Ayatollah, ele, de certa forma, definiu para ele, né? Enquanto forma de governo. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela, principalmente depois do Concílio Vaticano II, ela não defende mais esse tipo de governo. Não defende. É claro que, Romero, há setores na igreja tradicionais que defendem isso, sim, defendem isso. Por exemplo, o seu antigo bispo, Dom Antônio Castro Maia, ele defendia isso. Ele defendia que as constituições dos países, elas deveriam ter elementos bíblicos, teológicos e católicos, porque assim teria um bom governo, né? Dom Antônio Castro Maia defendia isso, o Marcelo Lefebvre defendia isso, os tradicionalistas defendem isso, tá? Mas, olha, veja, isso nunca foi maioria na igreja, e há muitos anos, desde o Concílio Vaticano II, isso não é mais discutido.
Não, ninguém discute mais. Hoje não. Hoje, olha, hoje esse tema não é tema da igreja. Nenhum papa mais pautou esse tema, nenhum. Desde o Concílio Vaticano II, tá certo? Desde o Concílio Vaticano II, que esse tema não é mais. Olha, a relação igreja-estado, ela hoje é muito precisa na teologia católica, né? É muito precisa, né? A igreja não é Estado, ponto, né? A igreja tem o Estado, é diferente. Veja, o Estado do Vaticano, ele é o Estado da igreja, o Estado do Vaticano, tá? Que tem toda a sua estrutura. Inclusive, é um Estado contemporâneo, porque ele surgiu no final da década de 20, num acordo com Mussolini, né? Lembremos aqui, o Papa era Pio XI, e Pio XI fez uma das últimas concordatas da igreja. Foi uma concordata com Mussolini, né? Para, inclusive, salvar o que quase era insalvável na igreja, porque a igreja tinha muitos bens e terras na Itália, Mussolini ia confiscar tudo isso, e foi feito um acordo, né? De entregar um Estado que, na verdade, é um Estado dentro do Estado, porque o Vaticano é um pequeno Estado, obviamente, dentro da Itália, né? Mas, veja bem, defender esse tipo de Estado do Vaticano para o mundo, o Vaticano não defende mais. Inclusive, o Vaticano tem uma diplomacia que defende o contrário, né? Os núncios apostólicos, eles defendem a relação com os Estados como outros Estados. É isso que ele defende. Por isso que o Estado do Vaticano tem uma diplomacia, né? Então, quem tem uma diplomacia não pode defender uma teocracia, né? Exatamente. Então, eu ia mencionar isso lá na frente, mas já que você falou, eu vou puxar para cá agora, que é uma treta, digamos assim, entre o Papa Leão XIV e o governo dos Estados Unidos, que aí isso casa completamente aí com o que você acabou de mencionar, por conta dos ataques aí ao Irã. O governo americano chamou o embaixador da Santa Sé em Washington para uma conversa. Eu vou colocar o trecho aqui e depois eu traduzo. Marianne Ahern is here to explain why the Pentagon met with the Vatican officials in the first place. Marianne? Marianne, shortly after Pope Leo's January speech to diplomats visiting the Vatican, Pentagon officials requested a meeting with those who represent the Pope in Washington, D.C. The disagreement today, what was the tone and the message? In January, Pope Leo spoke of the importance of international humanitarian law when he addressed the diplomatic corps. War is back in vogue, and the zeal for war is spreading. Shortly after that speech, a meeting was requested by the Pentagon with Vatican officials based in Washington, D.C. That's highly unusual. As first reported by... Opa, caiu aqui a conexão, peraí. Tá num problema aqui toda hora. Isso acontece. Vamos seguir aqui. A bitter lecture warning that the United States has the military power to do whatever it wants and that the church had better take its side. A Vatican source also tells NBC5 the meeting was most unpleasant and confrontational. Today, photos from the meeting were released by the War Department on social media. And a Pentagon official says, quote, the Free Press's characterization of the meeting is highly exaggerated and distorted. The meeting between Pentagon and Vatican officials was a respectful and reasonable discussion. We have nothing but the highest regard and welcome continued dialogue with the Holy See. Pope Leo has openly criticized President Trump. I'm told that President Trump recently stated that he would like to end the war. Hopefully he's looking for an off-ramp. The Chicago-born Pope has also been critical of the Trump administration's handling of the immigration crisis, as well as U.S. actions in Venezuela and Iraq. I would invite the citizens of all the countries involved to contact... Caiu de novo. Caiu a imagem. O som continua, Carlos. A imagem caiu. Então vamos lá. Leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. And one more voice adding to this controversy, Vatican Ambassador Brian Birch, he is also from the Chicago suburbs, appointed by President Trump, posted on social media today that some journalists and online agitators are, quote, choosing to exploit a routine meeting
to sow division. Bom, aqui é o seguinte, para quem está só no podcast aí, a matéria fala que em relação ao relacionamento do Papa com o governo Trump, há relatos conflitantes provenientes de fontes do Vaticano e do Pentágono sobre uma reunião em comum que ocorreu no começo do ano. Aí entra a repórter dizendo que depois que o Papa fez um discurso em janeiro, aos diplomatas que visitavam o Vaticano, autoridades do Pentágono solicitaram uma reunião com aqueles que representam o Papa em Washington, né, o embaixador aqui da Santa Sé, e aí a reunião aparentemente foi tensa, apesar de fotos ali deles sorridentes, se cumprimentando, e o tom e a mensagem foi a seguinte: o Papa Leão falou sobre a importância do direito internacional humanitário ao dirigir-se ao corpo diplomático. A guerra está de volta à moda e um fervor pela guerra está se espalhando. Pouco depois, o Pentágono solicitou uma reunião com autoridades do Vaticano, lá em Washington, o que é altamente incomum, e afirmou que e teria dado uma dura reprimenda, dizendo que os Estados Unidos detêm o poder militar para fazer o que bem entenderem e o que seria melhor para a igreja seria tomar o lado do governo americano. E o Papa é americano, né? O primeiro Papa americano da história. Com isso, o que você comentaria? Está de acordo ali com... O Vaticano é um Estado, né? E os americanos chegaram até a ameaçar, invocar ali alguma coisa em relação a tomar poder ali, tomar ações contra o Vaticano, fica na sua, alguma coisa assim, né? Veja bem, do ponto de vista diplomático, existem ações que são retaliações, é possível. Eu exatamente, Carlos, não saberia o quê. Porque o Vaticano é um Estado muito pequeno, não é um Estado beligerante, porque a guarda é quase formal, a guarda suíça papal é quase formal, não tem um exército, não sei qual seria. Poderia ser retaliações do ponto de vista da igreja nos Estados Unidos, né? Criar problemas para diocese e arquidiocese nos Estados Unidos. Isso Trump pode fazer, né? E ele fez, como fez, né, com relação aos outros países. Fora isso, não sei o que ele poderia fazer. Segundo, acho que é um conflito, digamos assim, equivocadíssimo. Eu diria que a diplomacia dos Estados Unidos, ela atualmente é muito ruim. Cara, quando eu penso na diplomacia iraniana, que para mim é uma das melhores do mundo, né? A diplomacia iraniana tem uma tradição persa maravilhosa. Os persas são meio que pais, né, da diplomacia no mundo. A diplomacia americana é uma coisa terrível. Porque, veja, de fato, o discurso do Papa foi um discurso muito genérico em janeiro, eu acompanhei. Porque, veja bem, o dia 1º de janeiro, não sei nem se Trump sabe disso, o dia 1º de janeiro no mundo é chamado Dia Internacional da Paz, Carlos, acho que você sabe disso. O dia 1º de janeiro, ele é decretado como Dia Internacional da Paz. Todo Papa, independente da linha ideológica dele, no dia 1º, né, ele faz ou uma celebração, ou ele faz um pronunciamento sobre a paz, para a paz no mundo. Então, claro que nesse janeiro desse ano, não já tinha a situação na Palestina, já estava em andamento todos esses conflitos com o Irã, e não é novidade para o Papa que está ocorrendo na região do Oriente Médio. Então, o Papa se posiciona. Em nenhum momento o Papa se referia aos Estados Unidos. Agora, o que o Papa levantou nesse discurso de janeiro foi a defesa do direito internacional. E ele prevenia para, digamos assim, o abandono do direito internacional. Quem perde é o mundo. Essa é a frase do Papa. Quem perde é o mundo, não é um país, não é uma nação. Né? Pronto, isso incomodou o governo Trump. Isso incomodou mesmo o governo Trump. E Trump só piorou a situação. Porque depois disso veio o caso da Venezuela, depois disso veio a situação do Irã, a situação do embargo miserável a Cuba e, consequentemente, a crise do petróleo, obviamente, dos combustíveis, por conta da posição do Irã no Estreito de Hormuz. Então, assim, significa dizer, o Papa está lendo a realidade da seguinte forma: esses dados podem indicar uma guerra, e aí o Papa se posiciona contra a guerra. Pronto, aí, obviamente, azedou completamente a relação Vaticano-Estados Unidos. Agora, o Papa ser americano, eu diria que foi importante, foi simbólico ele ser americano, né? Ele conhece a língua, conhece a cultura, conhece o país, eu acho importante, e notoriamente, e isso não é segredo para ninguém, o Papa não tem simpatia por Donald Trump. Digamos, ele não vai, em nenhum momento o Papa vai atacar diretamente Trump.
Eu acho só num caso extremado de uma guerra mundial. Mas, caso contrário, ele não vai atacar Trump. Mas ele não tem nenhuma simpatia por Donald Trump. Nenhuma, nenhuma. Veja, olha, o Papa defende tudo que Trump não defende. Por exemplo, o Papa nomeou o arcebispo de Washington, que é um dos mais importantes, que é um cardeal que defende os estrangeiros. O primeiro discurso dele na missa de posse foi falando da situação dos migrantes nos Estados Unidos. Então, o Papa, ele tem uma posição sobre a situação do migrante nos Estados Unidos, né? O Papa tem uma posição sobre a questão da pobreza nos Estados Unidos. O Papa tem uma posição firme sobre a paz no mundo, por exemplo, né? E, consequentemente, indiretamente, tudo isso é uma crítica a Trump. A diplomacia dos Estados Unidos percebeu isso, obviamente captou isso. E, obviamente, faz o que eles sempre fazem, essa diplomacia, né? Que é, primeiramente, atacar. É engraçado que a diplomacia atual trumpista, ela é uma diplomacia que não parece diplomacia, que é assim, eles acham que a melhor defesa é o ataque. Então, primeiro eles atacam, depois eles recorrem à forma diplomática e tal. Eu acho que isso não ajuda e digo mais. Veja, a igreja, ela não tem força militar, mas ela tem força simbólica, por uma razão óbvia, né? A igreja não é só o Vaticano. Se a igreja fosse o Vaticano, era pouco problema. Ele entenda, a igreja não é só o Vaticano. A igreja são os católicos no mundo, né? E é uma porção significativa, né? Tal. Então, nesse sentido, eu achei a diplomacia... Até esse episódio aí, não está nessa matéria exatamente, mas que o Vaticano ficou tão alarmado com essa reunião com o Pentágono, que o Papa Leão XIV, né, cancelou os planos de visitar os Estados Unidos. Sim, e relatou e que na reunião teria havido uma referência do Pentágono a um papado de Avignon como uma ameaça de uso de força militar contra a Santa Sé. O que foi esse papado de Avignon? Avignon, veja bem, o que ele chama de galicanismo, era uma espécie de papado paralelo, tal, que, na verdade, era o modelo francês, tal, que a gente chama de galicanismo, né, por causa da França, tal, que era a ideia seguinte, de um conflito interno na igreja que ia se recorrer a forças militares, tal. Essa era a ideia, né? Só que, veja bem, isso, de fato, nunca ocorreu, não é? A França contornou esse tipo de coisa, não é? E o que a diplomacia americana chama a atenção é o seguinte, tentando justificar que o papado, e de um modo geral a Igreja Católica, já teve uma tradição militar, né? E o Pentágono, ele fala enquanto, digamos assim, figura militar. Eu acho pior ainda. Sabe aquela coisa? Você lembra uma ferida do passado que não tem nada a ver com o mundo presente, apenas para dar álibi ao seu argumento? Foi isso que fez o Pentágono. O que me surpreendeu, Carlos, francamente, foi o Vaticano aceitar reunir com o Pentágono. Eu confesso a você que eu nunca vi isso. Nunca. Olha, nos melhores momentos da igreja com os Estados Unidos, a igreja já esteve de braço dado com os Estados Unidos. Vou lhe dizer quando, e é fácil saber. Né? João Paulo II. Com o Reagan e a Margaret Thatcher derrubaram o comunismo. Exatamente. Não, eles estavam de braços dados, né? O Papa foi nos Estados Unidos, o Papa teve contato, o Reagan tinha portas abertas no Vaticano, né? Então, assim, mesmo nesse período, o Pentágono não entrava na história. É muito estranho, eu sinceramente não entendi, eu confesso a você que quando eu vi essa notícia, primeiro eu achei que era fake news, né? Porque, veja bem, a diplomacia norte-americana encontrar-se com a diplomacia do Vaticano é normal, até porque, veja bem, existe uma categoria chamada núncio apostólico, né? Então, o núncio é papel dele nos Estados Unidos fazer fazer esse trâmite e tal. Por exemplo, se o Papa anunciou que iria para os Estados Unidos, é papel do núncio preparar toda a presença do Papa nos Estados Unidos. Então, assim, o contato com as autoridades locais onde o Papa vai... diplomático, de cerimonial, né? Exatamente, claro, exatamente. Agora, me diga uma coisa, Pentágono lembra alguma coisa que não seja arma, guerra e estratégia militar? Tem alguma coisa no Pentágono diferente disso? É isso que eu não estou sabendo, Carlos. Você que está aí, talvez saiba mais do que eu. Você está mais perto do Pentágono do que eu, né? Eu não sei. Tem o secretário de guerra, né? Era a Secretaria de Defesa. Ele tem feito manifestações cada vez mais. Ele tem uma coisa dos cruzados tatuado no peito. E ele tem o Pete Hegseth. Eu estou até buscando aqui um vídeo. Ele tem falado
nas entrevistas coletivas ele usa trechos da Bíblia, né? Então aqui eu vou colocar um trechinho aqui, espero que não caia. Matou a charada, entendi agora. E lembra da figura. Porque ele, inclusive tem gente que chama, em inglês funciona melhor, né? Porque era secretário da Guerra, de Defesa, e o Trump rebatizou como Secretaria da Guerra. E aí, em inglês, o pessoal escreve aqui nas redes sociais, né? The Secretary of War Crimes, né? Secretário de guerra, né? Olha, eu vi uma foto dele e um depoimento dele. Eu vi uma foto dele aí e um tem um depoimento dele. vídeo Assustador. aqui, ele falando, ele enquadra a guerra contra o Irã como uma cruzada cristã. E ele comparou a derrubada do avião com o piloto americano lá no Irã com Jesus Cristo, porque o avião foi derrubado numa sexta-feira santa, ele se escondeu numa caverna, no domingo teve a ressurreição. Então ele foi encontrado. Subir aqui, vou colocar aqui o vídeo. Encontrado e salvo pelos americanos, verdade. Mas ele tem, nas entrevistas coletivas, ele tem citado trechos da Bíblia, lido, uma coisa impressionante. Eu vou colocar aqui. In that moment of isolation and danger, his faith and fighting spirit shone through. You see, shot down on a Friday, Good Friday, assustador. In a cave, a crevice, all of Saturday, and rescued on Sunday. Flown out of Iran as the sun was rising on Easter Sunday. A pilot reborn, all home and accounted for, a nation rejoicing. God is good. Ou seja, e ainda como se ele tivesse ascendido, né? No terceiro dia ele subiu aos céus, foi resgatado. Então, esse cara, ele tem cada vez mais avançado nesse discurso cristão e uma confusão e atacando o Islã, né? E ele está talvez ele esteja nesse quadro de sionismo cristão, né? Porque eu não me lembro agora qual é a igreja que ele participa, mas ele está num grupo aí que ele chegou à Casa Branca. Imagina, ele era ele é um militar que já tinha saído, serviu em algumas guerras aí dos Estados Unidos, mas o último emprego dele era comentarista da Fox News. Isso. E da Fox News ele agora é o secretário de guerra. Então ele afastou os principais generais, os caras mais experientes, e ele nesse vídeo aí ele está ao lado do Trump e do general que é o comandante em chefe ali das operações que estão acontecendo lá no Irã. Então tem havido cada vez mais esse elemento religioso, e aí eu vou colocar aqui um vídeo que é do Trump, na verdade é da líder espiritual do Trump, eu ia colocar lá mais na frente. Ela é deixa eu pegar o nome dela aqui, a pastora Paula White. Paula White. Então aqui, ó, isso aqui é um clipe de vários vídeos dela, depois eu traduzo. Na verdade, eu vou dar um refresh aqui. Essa foto é antológica. It's almost, I say as a Christian, it should be mandated to go to Israel before you get to heaven. I'm so You're not doing this to get something, but you're doing it in honor to God, realizing what you can receive. For your special Passover offering of $1,000 or more, as the Holy Spirit leads, you will also receive a beautiful 10-inch Waterford crystal cross. I want $100,000 to come in. If you say I don't have it, give $100. Bring up a sacrificial seed. This is a deliberate seed that needs to be sown now, to be in position to see increase, to activate God's promises. And if you're able, I challenge you to sow $133 now.
sitting up here with, I believe, God's chosen for everyone. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. When I go into the dry cleaner, that dry cleaner... Tá voltando aqui que era o comecinho, mas aí aqui é o seguinte, essa é a conselheira espiritual do Trump. Perfeito. E aí tem imagem dela pedindo dinheiro, se encontrando com o Netanyahu, dizendo que ele os judeus são o povo escolhido. Então, vou traduzir aqui alguns trechos do que ela falou. Logo no primeiro lá, que ela está andando no palco, quando eu caminho pelos jardins da Casa Branca, Deus caminha pela Casa Branca, e isso se torna santo. Ô, nosso presidente, nós oramos por você. Deus caminha por todos os jardins da Casa Branca. Quando entro na lavanderia, aquele lugar da lavanderia se torna santo. Isso. Oramos para que a bênção e o favor contínuos repousem sobre você, o presidente. Ouça um som da vitória, ouça um som da chuva abundante, ouça um som de vitória. Digo, como cristão, deveria ser obrigatório, isso ela está falando lá com Netanyahu, ir a Israel antes de chegar ao céu. Estou tão feliz, você não está fazendo isso para receber algo em troca, mas está fazendo em honra a Deus, consciente do que pode receber. Aí ela pede dinheiro, e aí você receberá uma bela cruz de 10 polegadas, quero que entrem, aí o outro vídeo, quero que entrem $100 mil. Se você disser, eu não tenho esse valor, doe $100. Ela é uma teleevangelista, né? No Brasil temos também vários. Então, traga uma semente ao sacrifício. Essa é a sua semente de libertação que precisa ser semeada agora. Se você tiver condições, eu desafio a semear $133 agora. Aí ela fala línguas, né? Uma coisa que a ex-primeira-dama do Brasil também falava. E aí, de novo, aparece ela com o Netanyahu dizendo, eu me sinto tão honrado de estar aqui em cima com você, creio eu, o escolhido de Deus para todos. Perfeito, então, perfeito. Essa é a conselheira espiritual do Trump. Algumas pessoas dizem que o Trump poderia ser o anticristo. Não tanto. Veja, deixa eu dizer uma coisa, Carlos, que tem uma coisa que me chama a atenção aqui, esse vídeo dessa mulher é perfeito para explicar uma coisa. Esse vídeo tem todos, do cotidiano, as grandes falas, de uma coisa chamada teologia do domínio, todos os traços, tá certo? Eu digo que a teologia do domínio é a fase superior do neopentecostalismo, brincando com Lênin, fazendo uma paráfrase com Lênin, né? Lênin disse que o imperialismo é a fase superior do capitalismo. Eu digo que a teologia do domínio é a fase superior do neopentecostalismo. Não sei se você sabe, está chegando aqui no Brasil, com força. E tem um legítimo representante que é Pablo Marçal. Tudo que essa mulher fez aí, Pablo Marçal, em menor condição, faz aqui, tá certo? Então, assim, existe... Ele só não se apresenta como religioso, né? Exatamente. Só que, veja bem, Pablo Marçal, ele se apresenta como um religioso que não tem igreja, mas é religioso, ele é protestante e tal. Não, digo, não como líder espiritual, né? Não como um pastor, alguém com formação. Exatamente, ele não se coloca nessa condição de pastor, porque a teologia do domínio, ela tem um elemento novo, Carlos, que os pentecostais não tinham, que é a figura do coach. Você percebe que ela tem um comportamento de coach, né? Ela anda no palco como um coach, essa coisa de ter o microfone já na boca, embutido e tal, essa coisa para se movimentar, toda essa... O coach é uma figura performática, né? O que define o coach é uma performance. O que ele diz tem pouco sentido. Ela é uma figura performática, né? Na maneira, nos traços de falar, de se movimentar no palco, de gritar. Por exemplo, o elemento da glossolalia, que é falar em língua, por exemplo, isso é típico de coach, entendeu? Então, assim, agora, só que tem um detalhe, um coach evangélico, um coach da teologia do domínio e tal, né? E há quem diga, e eu concordo plenamente, que Trump representa teologicamente a fase da teologia do domínio. Eu concordo plenamente. Olha, aquela foto inicial que você colocou aí, que são os pastores abençoando ele na Casa Branca, essa foto, para mim, quando ela surgiu para o mundo, eu vi vários artigos sobre isso, né, sobre a teologia do domínio de Donald Trump, né? Então, assim, o que essa mulher está fazendo aí inclusive, uma coisa que cresce entre os evangélicos. Agora, eu desconfio que isso também pode chegar ao catolicismo, né? Esses elementos, coach,
que tem esse tipo de argumento incisivo para conversão, voltado para a grana tal, já está começando a entrar no catolicismo. Agora, justiça seja feita, né? É a fase superior de um tipo de pentecostalismo. Eu não acho que todo pentecostalismo dá nisso, mas há um tipo de neopentecostalismo que tem, na teologia do domínio, a sua fase superior. Significa dizer, superior não em qualidade, né? Superior em piorar o que já era. É nesse sentido que eu me refiro. Mas esse vídeo é ilustrativo disso, totalmente, Carlos. Tudo que essa mulher faz aí, tudo que ela faz, enquadra-se naquilo que sociologicamente chamamos de teologia do domínio. Agora, Diga. Trump e anticristo, não. Olha, Carlos, eu tenho evitado associar, eu prefiro que esses padres façam isso, eu tenho evitado associar Trump e anticristo. Eu não sei, eu sou leitor de Hannah Arendt, que é uma grande pensadora liberal que morou muito tempo nos Estados Unidos. Ela sempre dizia, olha, toda vez que a gente for aplicar conceitos teológicos à política, a gente deve ter prudência, ela dizia. Eu concordo com Hannah Arendt. Toda vez que a gente for aplicar conceitos teológicos à vida política, à vida civil, à vida secular, que a gente seja prudente. Porque, veja, teologia não é política. Teologia não é política. É claro que há uma teologia política, mas teologia política não é identitariamente política. Então, eu tenho cuidado, porque, às vezes, pode ajudar a explicar ou pode turvar o negócio. Dizer que Donald Trump é o anticristo parece que termina uma discussão, né? E eu não sei se ajuda, eu não faria isso, é só isso. Então, eu vou, já que o anticristo se relaciona com teorias da conspiração, eu vou avançar. Tem um trecho aqui que eu vou ler, que é da uma reportagem que saiu na revista inglesa The Spectator, e ela diz o seguinte, falando sobre o anticristo: todas as nações se submeterão a uma besta cujo nome é ocultado pelo número 666. Ele força a todos a receber uma misteriosa marca na mão direita ou na testa, sem o qual não podem comprar nem vender nada. Isso desencadeia o retorno de Jesus na batalha do Armagedon. Os primeiros cristãos apegaram-se ao termo ambíguo anticristo, uma palavra encontrada nas epístolas de João, usada no plural para se referir a hereges em geral, e o associaram à besta. Surge então o supervilão demoníaco, conhecido como anticristo, um demagogo satânico tão sedutor que conquista o mundo e, em interpretações mais recentes, utiliza sua marca implantada para instaurar um governo mundial único. Ao longo dos séculos, cada geração de cristãos envolveu-se no jogo de identificar um inimigo da vida real como sendo o anticristo. Entre os adeptos dessa prática figuram frades itinerantes descalços, puritanos caçadores de bruxas e teleevangelistas de bronzeado permanente. A lista de supostos anticristos desmascarados é impressionante. Maomé, inúmeros papas, Martinho Lutero, o rei Jorge III, Adolf Hitler, Henry Kissinger e Bill Gates, o fundador da Microsoft, qualifica-se duplamente. Ele introduziu o software de computador que permitirá à besta aterrorizar os fiéis. Em seguida, distribuiu vacinas, uma marca na mão, para manipular o DNA deles. E o texto continua. Quão bizarro, então, que o proponente mais influente da atualidade da tese do anticristo seja Peter Thiel, que, à primeira vista, é o exemplo perfeito da sinistra elite global. Ele preenche praticamente todos os requisitos. É um homossexual bonito e de fala sedutora, que se formou em Direito na Universidade de Stanford, tornou-se inimaginavelmente rico como trader e investidor, pertence ao grupo Bilderberg, fantasia com colônias marítimas espaciais e flerta com uma ideologia transhumanista que busca abolir a morte física. E como Thiel se tornou bilionário ao cofundar o PayPal. Lembra-se de que o Apocalipse diz sobre a besta assumindo o controle das transações de compra e venda? O Peter Thiel sonha com a queda de uma elite liberal cosmopolita que, em sua crença, utiliza seus bilhões para fabricar uma nova ordem mundial. Ele o chama de o anticristo. Assim como muitos fundamentalistas americanos, ele teme que forças sombrias estejam empregando instituições supranacionais, tais como as Nações Unidas, para controlar o mundo. O próprio Peter Thiel, ele tornou-se cidadão da Nova Zelândia e adquiriu terras no país como seguro contra o Armagedon nuclear, que construiu um bunker lá. Ele pode estar ressuscitando uma teoria conspiratória tóxica, mas o rei filosófico do Vale do Silício, como ele tem sido chamado,
Ele é discípulo de Carl Schmitt e do filósofo francês René Girard. Então, seria o próprio Thiel, o anticristo, querendo dissimular, colocando a carapuça em outros. Então, eu vou colocar agora, já que há um outro vídeo aqui, já que a besta, ela tem o quê? Uma marca na mão? É isso que o cara falou? No texto ali? A Bíblia fala isso também, que tem uma marca na mão? Está no Apocalipse, está no Apocalipse, está no Apocalipse. Tudo isso aí está no Apocalipse, verdade. São duas bestas, que veio da terra e que veio do mar, exatamente, é isso, está no Apocalipse. Então, olha só. President Trump appeared to go to great lengths today to keep his right hand out of sight, either under his desk or covered by his left hand. His efforts to keep his hand under wraps came after he had 2 large band-aids on the back of his right hand at Tuesday's cabinet meeting. It's the same hand that we've seen badly bruised and covered with makeup. Now it seems he's covering it with band-aids. No comment from the White House about the band-aids, and the president is laughing off concerns about his health. I'll let you know when there's something wrong. There will be someday. That's going to happen to all of us. But right now, I think I'm sharper than I was 25 years ago, but who the hell knows? But then he appeared to fall asleep as administration officials were filling him in on their accomplishments. This war is going on, and the president is trying to end it. Today, his critics are pounding. Bom, a besta tem uma marca na mão, segundo o Apocalipse, e o Trump estava ali. Focalizar a mão dele, focalizar a mão dele. Aqui, um alívio humorístico aqui no tema, mas você vê que eu achei ótimo. Isso tudo contribui. Mas vou colocar aqui uma outra imagem, que é para a gente entrar nesse personagem aí, que é o Peter Thiel. Eu acho que esse tem que ser levado a sério, Carlos. Ele é um dos criadores do PayPal, junto com o Elon Musk, e é também o criador da Palantir. É Palantir ou Palantir? Como é que Palantir. É a Palantir também, que é uma empresa aí de tecnologia que tem contratos bilionários com governos do mundo inteiro, que basicamente agrega todas as informações de bancos de dados, de saúde, de polícia, tudo que você faz em rede social, e está sendo usado para matar pessoas. Está sendo usado... E que vem do Vale do Silício, né? Tudo vem do Vale do Silício. Do Vale do Silício. E o Peter Thiel... Mas antes de colocar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A quem interessa, a quem se presta essa teoria do anticristo? Você espalhar esse tipo de coisa, porque vem de pessoas qualificadas, digamos assim, né? E aí eu mostro que uma formação, uma educação formal não impede que você mergulhe nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de teoria da conspiração. Então, o que acontece com as pessoas que, de fato, acreditam nisso? E ele tem feito palestras pelo mundo afora sobre a história do anticristo. Depois eu vou colocar um vídeo assim. Mas antes de detalhar, assim, a quem interessa essa teoria de anticristo? Qual é a utilidade disso? Carlos, isso é o que me interessa, inclusive, no debate do anticristo. Veja, a gente fez aqui um certo percurso, né, sobre a figura do anticristo, foi a Bíblia e tal. Isso é interessante historicamente, eu acho importante, né? Por exemplo, o que faz esse maravilhoso livro do Philippe Aumont, que é um estudioso de religião da Austrália, intitulado O Anticristo, uma biografia. Eu acho o melhor livro sobre o tema, tá? E ajuda muito a gente entender o que está ocorrendo contemporaneamente. Não estou dizendo que há um capítulo sobre isso. Peter Thiel seria um novo capítulo do autor, se ele quisesse seguir nos estudos. Veja, esse tema, Carlos, eu observo que ele é muito forte no século XX. E, para mim, quem inaugurou isso foi Hitler e o nazismo. Olha, Hitler e o nazismo, eles inauguraram uma simbologia religiosa aplicada à sua política devastadora. Não é a ideia da cruz, aquela cruz um pouco inclinada, toda a recorrência mitológica. Por exemplo, o Peter Thiel, ele é discípulo de Carl Schmitt. Quem foi Carl Schmitt? Carl Schmitt foi um jurista absolutamente fundamental para legitimar o nazismo.
né, a partir da ideia de estado de exceção. Então, Carl Schmitt, ele é o teórico de uma área do conhecimento chamada teologia política. Inclusive, o livro mais importante dele é a teologia política. E ele retoma Clausewitz. Ele é uma espécie de discípulo de Clausewitz, né, o grande teórico, não é, da guerra no mundo ocidental. Que é o mesmo caso do... Aí eu me surpreendi, confesso que me surpreendi. René Girard, ele é, de fato, um intelectual francês. Ele era padre também, pouca gente sabe disso, ele era padre. René Girard era um antropólogo padre que ficou muito famoso por conta de um livro chamado A Violência e o Sagrado. Muito famoso, inclusive no Brasil. Esse livro é do início dos anos 70, Carlos. Esse livro, ele é o primeiro livro que vai estudar detalhadamente a categoria bode expiatório. Se você tem interesse nesse tema, o nome é René Girard. Se você colocar bode expiatório no Google, acho que a primeira coisa que vai aparecer é René Girard. René Girard, ele fez longos estudos sobre a categoria bode expiatório, né, a partir da tradição cristã. Eu fiquei surpreso com a influência de Girard sobre Peter Thiel. Eu fiquei surpreso e preocupado. Carl Schmitt e Clausewitz não me surpreende. Tá na mesma linha. Ora, a quem interessa isso? Interessa sim, eu diria que a muita gente interessa. Veja, você turvar esse momento de ascensão do imperialismo dos Estados Unidos com essas temáticas religiosas e nebulosas é fundamental. É fundamental, sabe por quê? Porque há um crescimento, Carlos, de inspirações religiosas de cunho fundamentalista no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um celeiro, é próprio, né? Muito particular nos Estados Unidos, mas é um celeiro. Então, significa dizer, hoje, pode observar, todos os argumentos para a guerra sempre tem um que é religioso. Todos os argumentos para os conflitos tem um que é de algum cruzado. Né? Então, assim, existe hoje, inevitavelmente, na política contemporânea, não é, uma teologia política implícita. Então, o Peter Thiel está fazendo esse papel brilhantemente. Primeiro porque, como você bem disse, o texto que você leu, se eu não me engano, é aquele que está no IHU, né, do pessoal da Unicinos, se eu não me engano é esse. Porque há um texto também no IHU da Unicinos sobre ele, que foi a primeira vez que eu vi falar. Tem várias reportagens sobre ele, acompanhando essas iniciativas aí de anticristo. Exatamente. E aí eu li no IHU, não é? E havia, acho que, conversado com você e com outra pessoa, porque ele me chega tardiamente. Eu me lembro, não sei se foi você ou foi alguém que disse, olha, Romero, a gente estava muito ligado a Steve Bannon. Esse cara é superior a Steve Bannon. Alguém tinha me falado isso, né? Porque eu ainda estava nessa fase Steve Bannon quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre a extrema-direita católica. E aí me aparece o Peter Thiel. E principalmente essas conferências, ele inclusive tentou fazer uma no Vaticano, ele chegou a ter contato com figuras do Vaticano, né? Ele queria, inclusive, uma audiência com o Papa, acho que não conseguiu, porque... veja bem, como as palestras dele são privadas, eu não sei se você sabe, ele proíbe até celular nas palestras dele. É muito selecionada e tal, mas teve uma pessoa em Roma que participou de uma palestra dele. Teve, que é a pessoa que dá um depoimento no IHU, não é o site da Unicinos, foi lá onde eu li. E é assustador o cara diz, vamos lá, essa pessoa que está no site do IHU, né, da Unicinos, que esteve nessa palestra do Thiel, diz o seguinte, primeiro, ele coloca dados para justificar a possibilidade da vinda do anticristo. Por exemplo, ele fala em inteligência artificial, ele fala em possibilidade de guerra nuclear e ele fala em desastres climáticos. E ele fala, a partir disso, na ideia de um governo mundial. Pronto. A partir desse tipo de argumento, o Peter Thiel justifica as possibilidades da vinda de um anticristo, porque ele consegue unir esses fatos contemporâneos a recortes do livro do Apocalipse. E aí ele monta toda a sua ideologia. Por isso que eu acho que ele não é qualquer um, ele é muito preparado intelectualmente, mas ele tem muito dinheiro, não é? E ele é um cara muito persuasivo, pelo que eu soube. Eu nunca vi nada dele falando assim mais, só vi fotos dele. Não é? Ele é muito persuasivo, né? Ele tem uma formação clássica sólida, tal, citado, digamos assim, os autores que ele segue e tal, e é muito preocupante. E eu diria que ele hoje é uma figura-chave nessas teorias conspiracionistas que envolvem o anticristo. E, consequentemente, acirram, por exemplo, esse debate no mundo contemporâneo. Eu acho que ele é uma pessoa que a gente tem que prestar atenção. Eu estou muito preocupado, estou procurando coisas sobre ele. Né? Aqui no Brasil tem coisas sobre ele já, tal, e eu acho isso fundamental. E, coincidentemente, esse avanço de Trump, não é, essa questão com o Oriente Médio e o Irã, a situação dos palestinos e
esse espírito cruzado dele, né? É nítido, o cara com muito dinheiro e esse espírito cruzado, que já estava Steve Bannon, né? Essa coisa do cruzado, que tem uma verdade a declarar, tem uma verdade a apresentar, tem uma boa nova a apresentar, tem um mundo a salvar, né? E, consequentemente, ele seria o arauto, né, o arauto salvador deste mundo que está sob a espreita do anticristo. Cara, é muito grave isso. É isso, Eu Carlos, vou muito colocar aqui um trecho de uma entrevista que ele deu ao podcast do New York Times no ano passado, e aí depois eu traduzo aqui e a gente comenta. Pois não. But sort of one question is, and this was a plot hole in all these Antichrist books people wrote. How does the Antichrist take over the world? He gives these demonic, hypnotic speeches, and people just fall for it. And so it's this plot hole. It's this demon. Opa, caiu de novo aqui. It's a very implausible. Não sei o que está acontecendo hoje aqui que não está segurando. Plot hole. Right. But I think we have an answer to this plot hole. The way the Antichrist would take over the world is you talk about Armageddon nonstop. You talk about existential risk nonstop. And this is what you need to regulate. It's the opposite of the picture of Baconian science from the 17th, 18th century, where, you know, the Antichrist is like some evil tech genius, evil scientist who invents this machine to take over the world. People are way too scared for that. In our world, the thing that has political resonance is the opposite. It is the thing that has political resonance is we need to stop science. We need to just say stop to this. And this is where, I don't know, in the 17th century, I can imagine a Dr. Strangelove, Edward Teller type person taking over the world. In our world, it's far more likely to be Greta Thunberg. Okay. Bom, o que ele diz é o seguinte, várias coisas aqui ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui o início da tradução. Ele tem muitas reflexões sobre essa questão do anticristo. Isso constituía uma falha de enredo em todos aqueles livros sobre o anticristo que as pessoas costumavam escrever. Afinal, o anticristo domina o mundo, ele profere discursos demoníacos e hipnóticos e as pessoas simplesmente caem nessa. E assim surge essa falha de enredo. É algo demoníaco, é totalmente implausível. É uma falha de enredo extremamente implausível. Mas creio que temos uma resposta para essa falha. A maneira pela qual o anticristo dominaria o mundo seria falando incessantemente sobre o Armagedon, falando incessantemente sobre riscos existenciais. E é justamente isso que se precisa regulamentar. É o oposto daquela imagem da ciência baconiana dos séculos 17 e 18, na qual o anticristo figura como uma espécie de gênio da tecnologia maligno, um cientista perverso que inventa uma máquina para dominar o mundo. As pessoas estão assustadas demais para que algo assim aconteça. Em nosso mundo, aquilo que possui ressonância política é o oposto. É exatamente isso. O que tem ressonância política é a ideia de que precisamos deter a ciência, de que precisamos simplesmente dizer pare tudo isso. E é aí que, eu não sei, no século XVII consigo imaginar uma figura do tipo Doutor Fantástico, acho que é daquele filme lá do Kubrick, um Edward Teller, que é um ativista, dominando o mundo. Em nosso mundo, porém, é muito mais provável que essa figura seja a Greta Thunberg, aquela ativista do meio ambiente. Então, ele já aponta, e ele fala em algum momento aqui que, para ele, o Trump não é o anticristo, o Bill Gates não é o anticristo, por várias razões, e ele acha que o anticristo, aí já não está nesse trecho da entrevista, é um ludita, ou seja, alguém contra o avanço da automatização e da tecnologia que toma o lugar dos trabalhadores, né, aquela figura surgida lá no início da Revolução Industrial, e ele também argumentou que os que propõem limites ao desenvolvimento tecnológico não apenas prejudicam os negócios, mas ameaçam inaugurar a destruição dos Estados Unidos e uma era de domínio totalitário global. Então, eu acho que isso aqui explicita também, aí já agora sou eu, essa luta das Big Techs contra os governos. Ele tem uma frase famosa que é democracia e acho que desenvolvimento não combinam, né, são incompatíveis. Sim, é frase dele. Então,
essa questão de não tem que ter controle, tem que ter uma entidade que controle os recursos mundiais, porque você não pode confiar nos estados. E você vê vários movimentos do Trump investindo em criptomoedas, ganhando dinheiro, né? Um governo com um nível de corrupção impressionante. E um detalhe importante é que o Peter Thiel, ele é o cara que bancou o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Então, ele está... E tem um livro interessante que eu li há pouco tempo, chamado, acho que Furious Minds, dentro do pensamento do MAGA, né? O Make America Great Again, e o Peter Thiel é um dos personagens centrais desse livro, e a autora pega todos os acadêmicos das universidades mais importantes do país, né? Das Ivy League, como chamam aqui, em que eles vão nessa linha do Carl Schmitt, de todos esses pensadores aí da extrema-direita, dessa coisa da volta ao passado, dessa coisa utópica, aquilo que nunca aconteceu, ou se aconteceu não foi daquele jeito, e que eles nunca vivenciaram. E esse pessoal todo está na origem daquele projeto 2025. Inclusive tem um livro que eu li, que foi por recomendação sua, e tem o Erasing the Past também, que você sugeriu, né? Apagando o passado. Exatamente. Então, esse pessoal todo, ele está financiando o governo, os governos de vários países, e eu tinha até feito um levantamento aqui de onde é que o Peter Thiel ele também investe na Tesla, na SpaceX, ele está conectado a isso a um outro mundo, transhumanismo, né? Essa discussão que o próprio Elon Musk fala, né, de não ter mais morte, né, vamos manipular o DNA, as pessoas vão ter uma vida extra e vão viver para sempre, vão mudar para outros planetas. Então, isso tudo se conecta com essa coisa do apocalipse, não esse da revelação, né, que é o termo original, né, mas esse de fim dos tempos, né, de fim do mundo. Então, depois que eu fiz essa confusão, eu vou deixar a bola com você aí. Não, confusão, não, Carlos. Eu acho que você fez uma teia. Você nos deu um tapete aí, digamos, um tapete, não peça, inclusive, um tapete, né? Bem articulado, porque eu acho que as coisas todas se articulam. Veja, eu queria fazer uma pequena nota sobre o Peter Thiel, uma coisa que eu achei interessantíssimo que ele fez, e mostra que ele é diferenciado. Ele é muito inteligente, ele é muito articulado, e não só porque tem muito dinheiro, ele é um cara estudioso. E ele tem essa característica dessa gente que, assim, não sei se você observou a maneira de se vestir dele. Nem parece um milionário, né? A ideia que a gente tem de milionário, desde Steve Bannon, eles quebram, né? Bannon sempre está com a mesma roupa, a mesma casaca e tal. Parece até que não tem roupa. O caso dele, veja, você imaginar que um cara da riqueza dele está vestido daquele jeito para dar uma entrevista no New York Times é impressionante, né? A estética, agora, veja, né? isso para mim é performance. Isso para mim é performance. Isso não é gratuito, isso não é desleixo, não. Isso é proposital. Agora, o que eu quero chamar a atenção de um fato. A figura de Ludita é Ned Ludd, né? Essa figura, Carlos, é fascinante. Eu estudei ela por conta de Karl Marx, né? Veja, Ned Ludd, e rigorosamente ele nunca existiu. É um nome fictício de uma situação. É impressionante na história, Ned Ludd. Inclusive, nós temos um livro em português sobre ele. Então, Ned Ludd nunca foi um homem, nunca foi uma pessoa. Ned Ludd era uma situação. Né? Você não tinha como dar um nome àquele acontecimento, que era assim, sujeitos que acreditavam que as máquinas causavam desemprego, iam lá e quebravam as máquinas. Então, foi um momento muito radical, não é, da Revolução Industrial, não é, inglesa. E Ned Ludd foi um nome fictício dado a isso. Tal. Eu achei interessante ele associar, digamos assim, a uma preparação do anticristo. Porque, veja, de fato, Ned Ludd, veja, não é um homem encarnado em nada, é uma situação que se encarna no nome. Não sei se você percebeu esse detalhe. Veja, Ned Ludd não é um homem que se encarna numa situação, é uma situação que se encarna no nome. Entendeu agora a diferença? Eu acho que ele sacou isso. Ele, Peter Thiel, sacou isso. Veja, não se trata de um ser que vai encarnar-se numa situação. É o contrário. É uma situação que se encarna num ser. Né? Por isso que é mais fácil para ele argumentar o anticristo e dizer, inclusive, que não é Trump, etc. Tal. Então, isso me chamou muita atenção na entrevista que você destacou aí. Agora, veja, eu diria que ele é hoje ponto de lança de uma reflexão importante. Primeiro, a gente não pode perder de vista uma coisa, a inteligência dele e tudo mais, tá certo.
Mas a gente não pode perder de vista que ele é uma figura de extrema direita, Carlos. Não podemos perder de vista isso. Assim, para mim é pano de fundo, né? Essa coisa, porque não só porque ele cita Greta Thunberg, etc. Não, eu diria que, obviamente, isso é parte dessa lógica, não é dessa extrema direita. Agora, ele é um cara muito informado nesse âmbito da Big Tech, nesse âmbito de rede digital, nesse âmbito de monetarismo eletrônico, e principalmente numa coisa que eu acho assustadora, assim, ele articula o que tem de mais contemporâneo, veja, Carlos, o que tem de mais contemporâneo ao que tem de mais teológico. Isso, para mim, é assustador. Veja, a figura do anticristo é uma figura tipicamente medieval. Veja, é uma figura que está no Apocalipse, é verdade, é uma figura que vai entrar pelo mundo medieval, inclusive ele, o Peter Thiel, conhece Joaquim de Fiore, é uma figura que será exaltada por esse pensador medieval e padre chamado Joaquim de Fiore, né, porque Joaquim de Fiore tem toda uma teoria também do fim do mundo. Né? Esse Joaquim de Fiore, ele é lido por Peter Thiel. Então, assim, veja, trata-se de uma teoria medieval que, em tese, é uma teoria pré-moderna, que ele consegue compactuar com o que tem de mais contemporâneo, mais pós-moderno, se a gente pudesse usar uma palavra. Isso é muito interessante desse cara, muito interessante, porque é aí que entra a importância dessa dimensão religiosa em tudo isso, né? E tudo isso que você falou, ele articula com uma teoria religiosa. Tá? E isso dá credibilidade, isso atrai. Outra coisa, o que tem de gente reproduzindo o discurso dele em podcast espalhado pelo mundo, aqui no Brasil, inclusive, tal. Então, assim, ele vai criando uma rede. É como se ele usasse uma espécie de apito de cachorro. Ele vai criando isso, ele dá uma rede e isso vai, né, se propalando tal. E eu acho muito grave. Eu não acredito em nada dessa coisa de anticristo dele. Eu acho que, para mim, o anticristo que ele defende é um álibi para justificar tudo isso que ele diz. Né? Ele é, na verdade, uma espécie de neomalthusiano. Ele é uma figura, literalmente, neomalthusiana. Ele acredita que não há ligação entre capitalismo e desenvolvimento, porque, no fundo, o que ele quer dizer é que não vai existir comida para todo o povo, que não vai existir condição de pobre sobreviver. Eu não tenho dúvida que é a posição desse cara. Né? Esse cara é uma coisa impressionante. Agora, é uma figura que ainda está no começo. O estrago dele, na minha opinião, será muito grande ainda. Ele está só no começo, Carlos, é isso. Oi, Carlos, travou aqui para mim. Para mim, travou aqui. Tá sem som. Você tá sem som. Voltou? Voltou, agora sim, tá ótimo. Então, só dar uma informação aqui, também naquela reportagem lá da Spectator, sobre o Thiel, que ele tem uma fortuna estimada entre 25 e 27 bilhões de dólares. Ele é cofundador da Palantir, que eu já mencionei, e do Founders Fund. É uma empresa de investimento de risco que tem aplicações na SpaceX, Airbnb, por exemplo. Ele cofundou com o Elon Musk a PayPal, ele é investidor do Facebook, e ele paga, ele tem um fundo, ele criou um fundo, e ele paga para estudantes universitários abandonarem a universidade. Ele está, assim como o Alex Karp, que é o sócio dele na Palantir, eles têm um discurso totalmente anti-universidade. Eles dizem que essa formação formal não serve de nada nesse mundo que está se desenvolvendo agora. Então você vai se formar, você estava ferrado, né, Romero? Formação em humanas aí não tinha emprego, não tinha nada para você. Então, ou você tem uma habilidade muito específica que pode ser aproveitada, ou você é um pouco divergente, é a palavra que eles usam, para você se dedicar. Então, você não precisa ir à faculdade, você tem que ter alguma habilidade que você se diferencie. Então, ele dá $100 mil para estudantes universitários que estão começando seus cursos, abandonarem e criarem uma startup para desenvolver a sua ideia. Então, eu não sei a médio e longo prazo qual vai ser a consequência disso. Você é professor universitário, imagina se, de repente, todo mundo começa a abandonar a faculdade para... eu tenho uma ideia e tem um cara que vai me dar, sei lá, $100 mil, são 500, 600 mil reais para eu criar uma empresa aqui com os meus colegas, 100 mil para cada um, e montar um grupo. Então, você vê que é o dinheiro, ele está dando uma grana para sabotar as universidades. Né? Então, você já tem o governo Trump também totalmente contra as universidades,
no Brasil, Bolsonaro era contra a universidade, essa extrema-direita contra a universidade. Sim. Que senso a gente pode fazer disso? Olha, veja, primeiro, antes disso, também dá uma informação que você deu. O texto que eu li chama-se Peter Thiel, Pregando o Anticristo em Roma, de uma figura chamada Antônio Spadaro. Antônio Spadaro, eu acho que é um padre italiano. Ele participou da aula com o Peter Thiel. Esse Antônio Spadaro, entre aspas, Peter Thiel, Pregando o Anticristo em Roma, IHU Unicinos, Carlos. Foi esse a minha referência, tá certo? Que tem alguns dados que você colocou aqui. Esse texto é possível encontrar no Google, tranquilamente. Você colocar esses dados, encontra no Google. Vamos lá. Carlos, eu acho assustador, porque o que esse cara faz com o dinheiro que tem é uma meia-verdade. O que é uma meia-verdade? É que, veja bem, que existe um certo atraso nas universidades hoje do mundo, e não é diferente do Brasil, em relação digamos assim, a toda a diversidade tecnológica contemporânea, é verdade. Então, assim, você tem hoje certos cursos que são anacrônicos à realidade. É fato. Isso não eu não quero aqui também fazer nenhuma apologia da universidade e tal. Agora, o projeto dele não é um projeto, eu diria, para perceber esses problemas na universidade, é para destruir a universidade. E isso é importante. E em particular, a universidade pública. As universidades públicas que ainda existem no mundo, digamos assim, porque, no fundo, em última instância, lá no fim da linha, pobre não pode estudar, né? Pobre não tem direito a ascender socialmente, pobre não tem direito a conhecimento, né? Deixar, digamos assim, esses cursos mais técnicos, que é o máximo que pode ter. Então, uma alta inteligência contemporânea não pode vir da universidade, por isso que $100 mil, entre aspas, financiaria isso e tal. Veja, isso é um posicionamento ideológico. Para mim, isso é um posicionamento que, mais uma vez, confirma a leitura que eu faço de Peter Thiel. Ele é uma figura de extrema-direita. Isso, para mim, hoje, não é apenas uma teoria. Isso, para mim, é um projeto. Porque se há uma coisa que eles são bons em fazer, é ter dinheiro para saber onde investir, né? Em pessoas, em startups, em grupos, etc. Então, assim, isso eu acho de uma gravidade sem tamanho. Porque você está diante de pessoas que são muito preparadas, né? Veja, não é Donald Trump, né? Mas são pessoas que esse Peter Thiel é muito inteligente. Texto que eu li, esse texto que eu li, não é, do IHU, foi o que me, acendeu, né, esse alerta, tal. É isso. Eu vou colocar aqui um trechinho. Esse cara que está na tela aqui é o Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, né, OpenAI. Curiosamente, o Elon Musk era sócio dele no começo, aí brigaram, e ele sempre disse que o OpenAI ia ser uma entidade sem fins lucrativos, aí já está abrindo capital, e agora no ChatGPT, para quem usa, já aparece publicidade, né? Então o seu ChatGPT está minerando mais ainda, né? Então, tudo que você pesquisa, que você escreve lá, ele já associa a um produto que pode ser vendido e aparece na tela do ChatGPT. Quem usa já deve ter percebido isso. Então, vou colocar só esse trechinho aqui da fala dele e a gente comenta. Intelligence is a utility like electricity or water, and people buy it from us on a meter and use it for whatever they want to use it for. The demand that we see for that seems like it's going to continue to just go like this. Basicamente, ele disse o seguinte, que a inteligência é um produto como água ou eletricidade, e o que vai acontecer no futuro é que as pessoas vão comprar pedaços de inteligência por metro, ou pela medida que eles forem estabelecer em algum momento. Quer dizer, o ChatGPT, você não precisa estudar, você não precisa se preparar, você tem um problema, tem uma situação, tem um desafio, você entra lá no site ou no aplicativo e digita lá o que você precisa. E o ChatGPT, ou a inteligência artificial da vez, vai te dar a solução. Então, eu quero gravar uma música, quero fazer o roteiro de um filme, eu preciso consertar aqui o encanamento de casa. Então, você vai comprar aquela consulta que vai te dar a resposta para o que você precisa. Eu não sei para onde isso está nos levando, né?
Não sei que conexão você pode fazer aí com as tuas áreas de estudo. Não, prever de fato, Carlos, é difícil saber para onde estamos levando, né? O que a gente pode é inicialmente qualificar, né? Eu sou daquele ditado evangélico que da árvore você conhece o fruto, né? Veja, E o essa fruto figura não cai longe da árvore. Exatamente, nunca caiu em árvore. Se caiu foi porque alguém jogou. Então, e jabuti não sobe em árvore, se subiu alguém colocou. Alguém Né? Então, colocou lá. veja, veja bem, eles. A primeira coisa que a gente observa, você já descreveu isso muito bem, eles todos são articulados, né? Elon Musk, que é associado com tio que esteve no Facebook, você observe que é uma articulação de poucos homens, né? De poucos homens. Não é, isso é muito grave, né? A concentração de poder que esses homens têm através do conhecimento, que vem do Vale do Silício, em poucas mãos, é assustador. Isso, para mim, é que é assustador. Né? São muitas poucas pessoas, poucos homens, né? Dominando, digamos assim, uma seara de conhecimento extraordinária. Então, primeira coisa. Segunda coisa é o que ele diz sobre o futuro disso, né? Veja, inteligência é uma coisa como água, como algum mineral, como uma planta, tal, que pode ser usufruído. Você vai lá e pega, tal. Não é? Então, assim, isso é uma frase absolutamente nova, entre aspas. Ninguém era capaz de imaginar isso compreendendo a natureza histórica da produção intelectual. Agora, uma coisa eu digo, isso explode, pelo menos, o que a gente entendia por produção intelectual e produção criativa no sentido clássico, né? Isso explode completamente. Não é? A ideia de criação, a ideia de estudar, a ideia de produzir originalmente conhecimento é impressionante. Isso pode gerar, e eu tenho muito medo disso, algumas ideias apocalípticas. Eu tenho medo de dar minhas impressões imediatamente pessoais, né? Porque isso pode impregnar a gente de teorias apocalípticas, tipo assim, é o fim da humanidade, é o fim do ser humano, é o fim... Eu não queria dizer isso, porque eu sempre espero que essa gente esteja errado, ou que esse modelo deles seja muito mais uma bolha que não tenha lastro na realidade. Eu espero sempre que seja uma bolha que não tenha lastro na realidade. Porque, de fato, se tiver lastro na realidade, são imprevisíveis as consequências para esse tipo de coisa. Agora, claro que em miniatura nós já estamos vendo, né? Com a IA, digamos, o emprego da inteligência artificial é uma coisa, olha, a gente já está sentindo, Carlos, na sala de aula. Eu já estou sentindo na sala de aula, né? Digamos assim, qualquer trabalho estudantil hoje tem um envolvimento com a IA. Eu tenho estudante hoje que ele não faz qualquer coisa sem consultar a IA antes. Veja, já temos sinais, né, aqui, inclusive, é isso. Vou colocar esse videozinho curto aqui. Lógico que é inteligência artificial, né? E vou só fazer um relato aqui, depois eu traduzo. Mas são essas figuras aí bilionárias, 4, 5 pessoas que dominam o mundo, aparentemente, já mais de idade, falando sobre o que eles imaginam. A inteligência artificial vai ser tão poderosa e presente que a gente não vai precisar mais trabalhar. E aí vamos ver o que eles falam aqui e depois eu traduzo. Had lost their jobs. They had no money, no purpose, but they had a lot of time on their hands. The less peoples that took away their jobs. Energem solved our need for energy and your need for purpose. Isso aqui basicamente é assim. Aqui é o Elon Musk dizendo que por volta de 2030, quase 80% das pessoas terão perdido os seus empregos. Vou botar aqui enquanto eu vou traduzindo. Aí esse aqui é o Jeff Bezos, que é o criador da Amazon. Então eles não vão ter dinheiro, não vão ter mais objetivos de vida. Então eles vão ter muito tempo disponível, à disposição. E mais pessoas vão poder fazer atividade física. Na verdade, é uma coisa que, assim, para quem está só no podcast, é um vídeo que intercala o depoimento dessas pessoas já mais velhas, né, mais gordinhas, careca, e intercala com imagem de pessoas numa academia. E aí, no final, como não vai ter mais trabalho, as pessoas não vão ter o que fazer, vão ter muito tempo de lazer, vão ficar entediadas, aborrecidas, mas as máquinas necessárias para produzir todo esse
aparato, esse conhecimento e garantir, precisam de energia. Então, isso aqui, na verdade, se conecta à questão dos data centers, que é um debate global já quase, acho que já bastante atrasado, em relação à necessidade de energia. Então, você tem essas empresas abrindo data centers em cidades pequenas, no Brasil mesmo, no Ceará, Rio Grande do Sul, já tem comunidades se contrapondo a isso. Aqui nos Estados Unidos também, você tem estados e municípios aprovando legislação contra data center, porque ele não traz nada de positivo para aquela comunidade. Ao contrário, ele só retira todos os recursos, a cidade fica mais quente, a água vai embora e ficam aqueles desertos de HD gigantes necessários para poder fazer a inteligência artificial funcionar, e não gera emprego. Você gera emprego inicialmente ali para fazer a construção, mas depois não tem nada. Então, o que esse vídeo aqui mostra são pessoas na academia, e até um episódio daquele Black Mirror, uma série muito interessante de ficção científica, que tem um episódio que são prisioneiros e que a pena deles é ficar confinados, e eles vão para a academia fazer bicicleta ergométrica ou a esteira, e esse movimento deles gera energia para o planeta. Isso aqui é a mesma coisa. Então, as pessoas estão na academia e, ao utilizar as máquinas, estão produzindo energia para alimentar os data centers e o que mais for necessário. Então, isso é ou não é o apocalipse? Não Parece energia solar, né? Parece você pagar energia solar, né? Você paga a energia. Cara, impressionante isso. Então, com esse videozinho aqui, eu vou deixar você fazer uma observação final para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Isso tudo se conecta ao anticristo, porque é um discurso bacana. Você vê a onda de IA, todo mundo quer fazer, todo mundo quer criar um aplicativo, ter uma startup. Então, é um discurso, exatamente a descrição da besta ali, né? É um discurso envolvente, sedutor, e que, no fundo, você está atraindo as pessoas para um projeto de interesse dos outros, deles, né? Daqueles poucos e não da maioria. Veja, eles falam em fim de trabalho, mas no fundo eles querem colocar os outros para trabalhar para eles. Não tem como. Não existe fim de trabalho. Isso é uma profunda ilusão ideológica dessa jogada meio entre Big Tech e inteligência artificial. Primeira coisa. Segundo, é que se eu fosse apocalipse, eu diria que a IA, de fato, ganhou ares divino, né? É o anticristo. A IA seria o anticristo? Veja, se nós fôssemos apocalipse, sim. E eu até justificaria usando uma paráfrase de Karl Marx. Marx, ele, no Manifesto Comunista, Marx diz assim: o capital, onde chega, toma as proporções de Deus, transforma tudo à sua imagem e semelhança. Isso é uma frase do Manifesto Comunista. Eu diria: a IA, onde chega, toma as proporções de Deus, transforma tudo à sua imagem e semelhança. Eu, parafraseando Karl Marx, eu diria isso. Mas eu não sou apocalipse, que Marx também não era. A frase de Marx é para um outro sentido, não necessariamente para o nosso. Ou talvez o próprio Marx ainda sirva para criticar isso, né? E eu ainda sou daqueles que acreditam que a categoria fetichismo da mercadoria, fetichismo do capital, serve para explicar toda essa panaceia de IA. Eu terminaria com isso, serve para explicar. Agora, eu não quero também ser tão dogmático. Eu acho que eu quero ver ainda o processo no seu desenvolvimento. O que eu vejo é um certo otimismo exagerado com relação à IA, em relação à Big Tech, em relação, digamos assim, a toda essa parafernália eletrônica definindo a vida. Como dizia o Michel Foucault, é uma biopolítica, não é? A inteligência artificial é uma biopolítica artificial. Então, assim, eu acho muito grave, né? Acho que não é o fim da humanidade ainda, e acho que a humanidade poderá encontrar saída para isso. Eu estou na base da reserva crítica. Eu não quero ser um tradicionalista, eu não quero pagar de passadista, mas eu ainda estou na reserva crítica, eu ainda estou no campo da reserva crítica. Eu acho muito perigoso, Carlos, acho muito perigoso, porque, para mim, é mais uma fase da lógica do capital. Eu não consigo ver de outra forma, por enquanto. É isso, meu amigo, valeu demais. É isso. Então, obrigado aí pela conversa, sempre muito reveladora e apontando para caminhos diferentes. Acho importante a gente ter em mente que não dá para ler e interpretar essas coisas separadamente, elas todas se conectam. Esse pessoal está trabalhando com um repertório incrível. Imagina o que eles já não têm prontos, que vão ser lançados daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, a gente nem faz ideia.
em particular Peter Thiel, porque o que ele diz parece que ele já está fazendo, né? Ele não é um homem só de teoria, ele é um homem de ação. O que ele diz, tudo indica que ele já está fazendo, né? É isso. Exato. Valeu, Ok, Carlos. Romero, obrigado, grande abraço. Outro grande abraço, valeu demais. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Romero Venâncio. Eu vou te pedir para compartilhar nas suas redes e com quem você acha que possa se interessar pelo tema. E se você acha importante apoiar esse projeto de jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir financeiramente com o Roteirices com qualquer valor. Tem gente apoiando com 1, 2, 5, 20 reais, o que for possível para você, pela chave Pix, carlosalbertojr1569@gmail.com. Também te peço para curtir o canal do Roteirices no YouTube e no seu tocador de podcasts. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.